Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, esteja conosco nesse instante. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos ajude a compreendermos o pensamento dos amigos espirituais que trouxeram suas lições para nós por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que nós possamos aprender com essas lições, que nós possamos ter a sensibilidade para aproveitar as lições que esses contos nos trazem para a nossa renovação íntima, para a nossa melhoria espiritual, para que nos sintamos mais animados, com mais esperança, mais fé e mais amor. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesse instante. Que assim seja. Bom, vamos então para o capítulo de número 42 do livro No Roteiro de Jesus, que são contos, histórias de Humberto de Campos sobre o cristianismo, sobre Jesus, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A capa de santo. Certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem, depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre, recebeu a incumbência de servi-lo entre os homens na terra. Então, aqui já está falando de Jesus no mundo espiritual, depois que ele volta para o mundo espiritual. Então, falando que um discípulo muito aplicado ao lado do mestre, quer dizer, em convivência com o mestre no mundo espiritual, recebeu a incumbência de servi-lo aqui, entre os homens. Desceu da esfera superior em que se demorava e nasceu entre as criaturas para ser um carpinteiro. Operário digno e leal, muitas vezes experimentou conflitos, mas apegava-se à proteção dos santos e terminou a primeira missão admiravelmente. Tornou ao céu e recebeu encargos de marinheiro. Então, esse espírito nasceu como carpinteiro, depois nasceu como marinheiro, regressou à carne, reencarnou, né? E trabalhou em viagens inúmeras, espalhando benefícios em nome do Senhor. Momentos houve em que a tempestade o defrontou, ameaçadora, mas o aprendiz recorria aos heróis bem-aventurados e entesourou forças para vencer. Rematou o serviço de maneira louvável e voltou à casa celeste, de onde retornou ao mundo para ser copista. Então, primeiro ele foi carpinteiro, depois ele foi marinheiro, ele levou a palavra do evangelho, difundiu bastante, né? E teve tempestades, teve problemas, mas conseguiu, né, com a ligação dele com os heróis, com os espíritos superiores, ele conseguiu cumprir bem a missão. E aí ele retorna para ser copista. Teve uma época que não existia imprensa, né? Você não tinha imprensa. Então, como é que a gente fazia se eu queria uma cópia de um livro? Então, tinha as pessoas que a profissão era copiar os livros. Era um copista, né? Eles copiavam um livro para poder ter mais. Então, imagina o trabalho que era aquilo, né? A dificuldade que era para ter um livro. Exercitou-se, então, pacientemente nos trabalhos de escrita, gravando luminosos ensinamentos dos sábios. E quando a aflição ou o enigma lhe visitavam a alma, lembrava-se dos benfeitores consagrados e nunca permaneceu sem um alívio esperado. Então, em todos os momentos, como carpinteiro, como marinheiro, como copista, sempre que precisava, ele lembrava dos espíritos de luz e eles sempre ajudavam ele, ele conseguia superar as dificuldades. Novamente voltou ao mundo espiritual, sempre louvado pela conduta irrepreensível. Desceu aos círculos para ser lavrador. Então, ia trabalhar na terra, né, como lavrador. Serviu com inexprimível abnegação à gleba em que renascera. E se as dores lhe buscavam o coração ou lar, suplicava os bons ofícios
dos advogados dos pecadores e jamais ficou desamparado. Depois de precioso descanso, então isso foi continuando ao longo dos séculos, né? Ressurgiu no campo humano para exercitar-se no domínio das ciências e das artes. Foi aluno de filosofia e encontrou numerosas tentações contra a fé espontânea que lhe sustentava a alma, simples e estudiosa. Todavia, em todos os percalços do caminho, implorava a cooperação dos grandes instrutores que haviam conquistado a santidade e atravessou ileso as provas difíceis. Então, ele sempre buscava auxílio com os espíritos superiores, luminosos, e ele superava as provas. Então, mesmo quando ele encontrou na filosofia, né, ele também superou. Logo após, foi médico e surpreendeu padecimentos que nunca imaginara. Viu sofrimentos que ele nunca tinha nem imaginado que existisse. Afligiu-se milhares de vezes ante as agruras de muitos destinos. Refugiou-se na paciência. Pediu o socorro dos protetores da humanidade. E, com o patrocínio deles, venceu mais uma vez. Tamanha devoção adquiriu que não sabia mais trabalhar sem recurso imediato ao concurso dos espíritos glorificados. Então, ele não conseguia trabalhar mais sem o auxílio dos espíritos sublimados, dos espíritos superiores, dos espíritos iluminados. Ele tinha adquiriu esse hábito. Sempre em dificuldades, pedia aos espíritos amigos, eles ajudavam e eles superavam, né? Eles estão sempre nos acompanhando, e é isso mesmo, né? A tarefa deles é essa, nos acompanhar, nos auxiliar a vencer as dificuldades. Não fazer por nós, mas fazer conosco, nos dando forças, coragem e perseverança. Para ele, semelhantes benfeitores seriam campeões da graça, privilegiados do Pai Supremo. E por isso, prosseguiu trabalhando, agarrando-se-lhes à colaboração. Então, eles achavam que esses espíritos superiores eram agraciados de Deus, eram espíritos assim, quase que perfeitos, né? E ele continuou trabalhando, agarrando-lhe a colaboração. E aí ele continuou reencarnando. Foi alfaiate, escultor, poeta, músico, escritor, professor, administrador, condutor, legislador, e sempre se retirou da Terra com distinção. Então, imagina quantos séculos isso durou, né? Vitorioso em tantos encargos, foi chamado pelo Mestre. Jesus chamou ele, que lhe falou: você tem vencido em todas as provas que eu te confiei, e agora pode escolher a própria tarefa. Então, Jesus confiou todas essas tarefas para ele, ele venceu. E aí ele falou assim: agora você escolhe a tarefa que você quer. O discípulo, embriagado de alegria, considerou: Senhor, tantas graças tenho recebido dos benfeitores, que doravante desejaria ser um deles, junto da humanidade. Então, ele tinha recebido tanta ajuda dos benfeitores espirituais, dos espíritos iluminados, que ele queria ser um deles também, né? Desses benfeitores da humanidade. E aí Jesus responde para ele: pretendes, porventura, ser um santo? Indagou o celeste instrutor, sorrindo. Sim, confirmou o aprendiz. O Senhor, em tom grave, considerou: o fruto que alimenta deve estar suficientemente amadurecido. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador e orientador, quer dizer, em todas as profissões, em todas as tarefas que ele teve, vocês têm estado a meu serviço junto dos homens. Ele estava a serviço de Jesus junto dos homens. Mas na capa de santo, você permanecerá a serviço dos homens junto a mim. Há muita diferença. Olha só que interessante. Quer dizer, em todas as tarefas que ele cumpriu, ele era um servidor do Cristo junto dos homens. Como santo, ele seria um servidor dos homens junto a Jesus. Aquele que os homens apelam para auxiliarem eles junto a Jesus. É diferente.
Mas o interlocutor insistiu humilde, e o mestre não lhe negou, permitiu que ele fosse. E ele renasceu, muito esperançoso. E aos 20 anos de idade, recebeu do alto o manto da santidade. Manifestaram-se nele dons sublimes. Adivinhava, curava, esclarecia, consolava. A inteligência, a intuição e a ternura nele eram diferentes e fascinantes. Então ele teve toda preparação para ele ter os dons espirituais. Então ele conseguia adivinhar coisas do futuro, esclarecia, curava, dom da cura, né? Tudo vindo do mundo espiritual através dele. Consolava, inteligência, intuição, ternura. E o povo, reconhecendo-lhe a condição, buscou-lhe em massa. E aí o pessoal, percebendo aquele homem santo, aquele homem cheio de dons, cheio de poderes, cheio de bondade, cheio de inteligência, as pessoas se juntaram a ele, né? Procuraram ele. Bons e maus, justos e injustos, ignorantes e instruídos, jovens e velhos, exigiram-lhe sem consideração por suas necessidades naturais, quer dizer, não tiveram considerações pelas necessidades naturais dele, sugavam ele, exigiram-lhe a saúde, o tempo, a paz, a vida. Olha só. Então, aquelas pessoas, quando viram aquilo, foram em cima dele. Vamos imaginar uma pessoa como o Chico Xavier, né? Foi o que aconteceu com ele. As pessoas perceberam nele algo diferente e foram através dele e tentaram o máximo. Às vezes, um homem não tinha nem, às vezes, tempo para, às vezes, tomar uma sopa, comer alguma coisa, porque era muita coisa em cima dele. Até na casa dele procuravam ele, etc. Né? Na categoria de santo, não podia subtrair-se à luta, nem desesperar. E por mais que fosse rodeado de manjares e flores, porque muita gente levava comida também, levava flor e tudo mais, não podia comer, nem dormir, nem pensar, nem lavar-se. Devia dar sem reclamação as próprias forças, à maneira da vela, mantendo a chama por duas pontas. A vela vai se consumindo e vai iluminando, né? Não valiam escusas, lágrimas, cansaço. Então não adiantava ele falar da desculpa, está cansado, às vezes chorar. O povo exigia sempre. Depois de 2 anos, isso começou com 20 anos, depois de 2 anos de amargosa batalha espiritual, atormentado e desgostoso, dirigiu-se em preces ao Senhor e alegou que a capa de santo era por demais espinhosa e pesava excessivamente. Reparando-lhe o pranto sincero, o mestre ouviu e explicou: esqueceste que até agora agiste no comando. Na posição de carpinteiro, modelavas a madeira, quer dizer, como carpinteiro, ele mandava na madeira. Lavrador determinava o solo. Médico ordenava aos enfermos. Filósofo arregimentava ideias. Músico tangias o instrumento. Escultor cinzelavas a pedra. Escritor dispunha sobre as letras. Professor instruía os menos sábios. Administrador e legislador interferia nos destinos alheios. Sempre te emprestei autoridade e recurso para os trabalhos de determinação. Para envergares a capa de santo, porém, é necessário aprender a ser. A fim de alcançares esse glorioso fim, serás de hora em diante modelado, brunido, aprimorado e educado pela vida. Então, os outros que iam fazer isso com ele, ele não tinha mais a autonomia que ele tinha quando ele tinha as outras tarefas. Agora, ele tinha que aceitar o que vinha de fora. E enquanto o mestre sorria, bondoso, o discípulo em pranto, mas reconfortado, esperava novas ordenações para ingressar no precioso curso de obediência, que era o que faltava para ele para se tornar um santo.
Mas, com certeza, embora que não diga, ele cumpriu também muito bem, né? Mas não é fácil, é muito mais difícil, não é? Então, a gente vê que muitas vezes a gente vê figuras como Chico Xavier, né? Como um Divaldo, que são pessoas expoentes do mundo espírita, né? Ou de outras religiões, pessoas que se doaram tanto, falam, nossa, é fácil, também queria ser assim. Mas esquece quanto essas pessoas são exigidas, quanto são cobradas, quanto são procuradas, quanto são sugadas pela população, pelo povo, pelas pessoas que as procuram. Então, que a gente possa compreender isso, fazer na nossa insignificância o melhor que podemos e deixar para o futuro, quem sabe, essa pretensão de sermos santos. Possamos ser, pelo menos, bons aprendizes, bons discípulos e cumprirmos as tarefas, como ele mesmo fez durante vários séculos. Que nós também possamos, pelo menos, fazer isso, né? E um dia, lá na frente, quando estivermos preparados, quando estivermos maduros, como disse Jesus, né? Quando o fruto estiver maduro, isso leva séculos, e aí, quem sabe, a gente poderá adquirir a capa de santo também. Então, que o Senhor nos abençoe, que nos dê uma ótima noite, nos dê muita paz, muita alegria, muita serenidade, que possamos contar sempre com Ele, com os benfeitores espirituais, aqueles que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre nos auxiliando. Que o Senhor, então, nos abençoe e ilumine, hoje e sempre.